Então, hoje a gente vai finalizar o capítulo 36, vamos falar um pouquinho de radioatividade, encerrando aí o nosso conteúdo, encerrando o trimestre. Vamos abordar algumas coisas que vocês já sabem a respeito da radioatividade, porque vocês já estudaram em química, relembrar, né, alguns conceitos e também relacionar com a física, porque diante de tudo que a gente estudou na física moderna, a gente sabe o quanto isso foi importante e contribuiu aí para avanços, né, na medicina, avanços tecnológicos dentro da física de partículas, dentro da física nuclear. Então, só para a gente falar um pouquinho então a respeito disso, a radioatividade ela é um fenômeno que acontece de forma espontânea, né, em núcleos instáveis, que são aqueles núcleos que têm uma grande energia e que acaba acontecendo essa emissão de partículas, liberando energia, né, para se tornar um núcleo mais estável. A parte histórica, a gente não vai se aprofundar, se vocês quiserem aqui, tem um link com o documentário que fala, né, mas eu aqui vou destacar alguns nomezinhos que eu coloquei aqui para vocês, e um dos principais, inclusive do nome radioatividade, foi o casal Pierre e Marie Curie, que eles descobriram, né, o elemento rádio e por isso a radioatividade leva esse nome. Inclusive ela foi a mulher que ganhou, a única mulher que ganhou aí o prêmio Nobel, né, de Química e Física. Todos os elementos instáveis, eles estão lá na tabela periódica a partir do número atômico, né, maior do que 83. Relembrando isso também. Reação nuclear, gente, a decomposição, a gente pode falar que é uma decomposição radiativa e também a gente pode falar que é um decaimento atômico, é tudo a mesma coisa. Tipos de radiação, tá? Alfa, beta e gama. Então vamos conhecer o que significa cada uma dessas radiações, de que forma que elas agem. Só relembrando, gente, as subpartículas que vocês já conhecem, tá? Nós vamos falar dos símbolos ali, da questão das partículas alfa, beta e gama, mas vamos relembrar então. O próton, ó, carga 1, né? Massa 1. O nêutron, carga 0, massa 1. O elétron, carga menos 1, massa 0. Aí a gente vai ver agora os símbolos utilizados para as partículas. Partícula alfa, ó. A partícula alfa, gente, ela pode ser também, ó, representada como núcleo de hélio. Ou seja, a partícula é uma partícula muito pesada. Ela tem massa 4, ó. Aí ela tem carga 2, né? E aí a massa 4. A partícula beta, ó, carga menos 1. Por isso que a partícula beta, ela é chamada também, né, de elétron. A gente chama, emitiu um elétron, emitiu uma carga, uma partícula beta. Carga, então, negativa e não tem massa, massa 0. A radiação gama, ó, ela é representada por esse símbolo, então 0, 0, né? Carga 0 e massa 0. Neutrino, então pode aparecer também, né, algumas partículas com essa representação, isso aqui são neutrino, e também o pósitron, que é basicamente, gente, olha lá a radiação beta, é basicamente a mesma coisa, porém com carga positiva. A gente diria que seria um elétron de carga positiva, né? A gente faz essa comparação, emitiu um elétron positivo. Como assim elétron positivo? Isso é um pósitron. São as chamadas antipartículas também, né, gente? Mas a gente não vai se aprofundar nisso. A gente sabe que o mundo subatômico, ele é complexo bastante e existe aí infinitas possibilidades, né, de estudos e aprofundamento, mas não é o nosso objetivo aqui, tá? Poder de penetração, então só lembrando, né, que os raios gama são aqueles que têm um poder maior de penetração, então a partícula, se a gente for comparar a partícula alfa, aqui a gente tem, ó, uma folha de papel, alumínio, chumbo e concreto. Se a gente for comparar todas as partículas, a partícula alfa é aquela que tem o menor poder de penetração, ou seja, a partícula mais pesada, e ela tem um poder menor de penetração. Em segundo vem o beta, né? Aqui também a gente tem o raio-x e por último raios gama. Lembrando que aqui o raio-x, gente, é só uma comparação, tá? Ela é uma onda eletromagnética. E, gente, assim, né,
a partícula beta, ela é muito confusa, ela costuma confundir muito a questão da emissão do elétron pelo seguinte, como essa emissão ela vem do núcleo, a gente pensa, como assim vem um elétron do núcleo se o elétron está na eletrosfera? Então, só para a gente relembrar que o núcleo formado de prótons e nêutrons, um nêutron é capaz de emitir, de se transformar num próton mais elétron mais neutrinos, tá? Então, isso vem de uma transformação de um nêutron, por isso que a gente diz que esse elétron vem do núcleo. Vamos ver como é que costuma aparecer, vamos fazer um exercício, ó. Quando um átomo emite uma partícula alfa e em seguida duas partículas beta, o átomo inicial e final tem o mesmo número de massa, são isótopos radioativos, não ocupam o mesmo lugar na tabela periódica, possuem números atômicos diferentes ou são isóbaros radioativos. Então, olha só, gente, se nós pegarmos aqui, ó, um elemento qualquer, tá? Aqui a gente tem carga Z e número de massa A. Isso aqui vai se transformar em uma partícula alfa e em seguida duas partículas beta, tá? Então, partícula alfa a gente sabe que é carga 2, massa 4. Duas partículas beta, né? A gente sabe que o beta é menos 1 e 0. Então, é duas vezes, né, esta carga e esta massa. Agora mais esse elemento que a gente não sabe, né, quem é o A e quem é o Z. Então, primeiramente, a gente vai fazer o seguinte, esta soma, né, desse 4 com esse 0 com esse A', tem que dar o A. Então, eu vou ficar com A igual a 4 mais a linha, certo? Agora, esse menos 2 com esse menos 1 vezes 2 com esse Z' tem que ser igual ao Z. Então, a gente soma aqui, ó, 2 menos, 2 vezes menos 1, né, mais, né, 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2, mais Z'. Então, esse 2 com esse 2 cancela, sobra o Z', a gente descobre que o Z é igual ao Z'. Ou seja, eles têm o mesmo número atômico, porém, números de massa diferente, ó. Porque esse aqui vai ter A, né, esse primeiro elemento tinha A, e o segundo elemento tem 4 mais a linha. Então, a gente chega à conclusão de que, como eles têm o mesmo número atômico e massas diferentes, eles são isótopos. Então, a resposta seria isótopos radioativos. Tudo bem? Então, aqui só apenas um exemplo aí, para vocês verem como é que costuma aparecer nas questões. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de energia nuclear, então, né? Saber a diferença entre fissão e fusão nuclear. E essa energia nada mais é do que uma energia muito, muito forte que contém a ligação, né, dos prótons e nêutrons. Se a gente for pensar nas 4 forças, né, até hoje foram detectados 4 tipos de forças fundamentais na natureza, que é o que a gente já estudou da força eletromagnética, força gravitacional, força nuclear fraca e a força nuclear forte. Então, o que a gente vai trabalhar, né, falando de energia nuclear, se baseia nessas forças nucleares aí, força fraca e força forte. E aí aqui tem a representação, ó, de um núcleo, né, formado por prótons e nêutrons, e aí a gente sabe que há um equilíbrio aqui, mas de que forma há esse equilíbrio, né? Como é que às vezes a gente se pergunta por que prótons que têm cargas positivas, eles não se repelem, eles estão tão próximos no núcleo, como é que eles não se repelem, né? Afinal de contas, opostos se atraem e sinais, lembram? Sinais iguais se repelem. Então, o que faz manter esse equilíbrio, eles são mantidos, né, pela força nuclear forte. E aí, no começo do ano, a Sora falou para vocês, quando a gente começou a estudar eletricidade, que eu apresentei, né, falei do átomo, falei do núcleo, falei também das partículas que formam os prótons e os nêutrons, e aí vocês devem lembrar que a gente falou dos quarks. Lembra? Existem 6 tipos de quarks, né, que a gente chama, que é o up, o charm, o top, o down, o strange e o bottom. Só que quem compõe prótons e nêutrons são apenas os quarks do tipo up e do tipo down.
tá? O próton é formado por 2 quarks ups e um down, enquanto o nêutron é formado por um quark up e 2 quarks down. Então, eles são formados pelas mesmas partículas. Na fissão nuclear, gente, é a divisão de um átomo pesado em 2 menores, tá? Quando atingido por um nêutron. Então, basicamente, é o pesado que se quebra, né? Que se divide, digamos assim. Então, a energia que mantinha esses núcleos, né, no seu estado maior é liberada, então, na sua maior parte em forma de calor. E aí, isso é a base aí das usinas, né? Usinas nucleares. Existe a tão chamada reação em cadeia, gente, que, na verdade, a reação em cadeia é quando que, além dos núcleos menores, tá? Essa fissão emite mais nêutrons, de 2 a 3 nêutrons. Então, esses nêutrons atingem outros núcleos e liberam ainda mais calor. E assim ele vai aumentando, né, sucessivamente a sua energia. E a reação em cadeia, ela é o principal fenômeno aí da bomba atômica, né? Ou seja, uma quantidade muito, muito concentrada de urânio e tem que acontecer de forma muito rápida, né? Caso contrário, não ocorre essa reação de forma explosiva. Mas nos reatores nucleares, gente, eles são, na verdade, são construídos de forma para que isso não aconteça, né? Por quê? Porque a concentração é muito pequena e também dentro dos reatores existem alguns materiais assim para absorver esses nêutrons que acabam controlando, né, e evitando aí o fenômeno da reação em cadeia. E a fusão nuclear, na verdade, é a junção de 2 núcleos atômicos. Diferente da fissão, né, que o núcleo pesado ele vai se dividir, esse aqui vai juntar esses núcleos com o propósito de formar um núcleo mais pesado. Isso acontece no interior do Sol, né, das estrelas em geral, e o único uso dessa energia foi para a bomba de hidrogênio, que é a chamada bomba H, né, uma bomba muito mais poderosa aí do que a própria bomba utilizada com a fissão nuclear. Bom, vamos falar do período de meia-vida, que é o tempo necessário para que a quantidade de uma amostra radioativa seja reduzida à metade. Então, cada isótopo radioativo tem um período, né, para acontecer a desintegração. Então, ele vai acontecendo, ele vai se dividindo na metade, né? Ó, passa um período, ele se divide ao meio, passa novamente o mesmo período, ele vai se dividindo ao meio. E para isso existe uma equação matemática para que facilite os nossos cálculos na hora de resolver, tá? Eu trouxe aqui 2 exemplos, ó. Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas, então partindo de 100 gramas do material radioativo, que massa da substância radioativa restará após 32 horas? Então, gente, se a cada 8 horas ele cai pela metade, passou 32 horas, olha aqui, 32 dividido por 8, 4, tá? Então, ou seja, ele vai sofrer 4 meias-vidas. Se ele tem 100 gramas, olha aqui embaixo, ó, se ele tem 100 gramas, passou 8 horas, ele foi para 50 gramas, passou 8 horas, ele foi para 25 gramas, passou mais 8 horas, ele caiu para 12,5 gramas, passou mais 8 horas, ele caiu para 6,25 gramas. Ok, esse é um método bem simples de fazer, né? Mas, se a gente considerar um tempo muito grande, isso aqui vai dar muito trabalho. Então, a gente faz uma equação, porque, na verdade, isso aqui nada mais é do que uma equação exponencial, né? A gente resolve a equação pelo seguinte, ó. A massa inicial dividida por 2 elevado na x. Esse x, gente, é quantas meias-vidas ele sofreu. Então, é uma potência aqui de base 2, né? Por quê? Porque eu estou multiplicando a massa por 1/2, metade da vida. E esse 1/2 está elevado a uma potência, que é a quantidade de vezes que ele sofreu essa meia-vida.
Então, na verdade, isso aqui simplificando ficaria a 100 gramas da massa dividido por 2 na quarta potência. Por quê? Porque ele passou por 4 meias-vidas. E 2 na quarta potência é 16, dividindo 100 por 16, eu teria 6,25, tá? Um outro exemplo, a meia-vida do isótopo, né, Na, é de 15 horas, se a quantidade inicial for 4 gramas, depois de 60 horas, sua massa será... Bom, 15 horas é a meia-vida dele. Só que passou 60 horas, então quer dizer que ele sofreu quantas meias-vidas? 4, né? Ó, 15, 15, mais 15, mais 15. Então, 4, passou 4. Então, na verdade, de novo, né, gente? É o 2 elevado na quarta. Por quê? Porque ele sofreu 4 meias-vidas. Então, seria o 4 gramas que multiplica 1 meio de meia-vida, né? Elevada na quarta potência. E 1 meio elevado na quarta potência é a mesma coisa que dividir para 2 elevado na quarta. Isso aqui ficaria 4 sobre 16, isso aqui ficaria 1/4, que é 0,25 gramas. É um processo muito simples, basta fazer a equação ali envolvendo a exponencial, né? Aqui com a potência de base 2. Certo, galerinha? Então essa foi a nossa aulinha sobre radioatividade e faremos mais exercícios na nossa videoconferência, tá? Ó, um beijo pra vocês e até a próxima.